Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é 6 de junho de 2026. Hoje é segunda-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite, TikTok, Toninho Motoboy Expresso. Agora é 7h28 da manhã. Vamos esperar as pessoas chegar para trazer a palavra de Deus, tá? O sobrenatural. Mas eu vou trazer para vocês aí uma mensagem que foi pregada lá na minha igreja, no livro, e vou fazer alguns comentários aí. Eu acho que vai ajudar muita gente. Coisas que vocês nunca viram. Tenho certeza. Né? Não precisa pegar minha mão, não. Neguinho. Então, tá frio? Então tá, eu e meu gatinho Fesca aqui, sempre eu espero as pessoas chegar. Fiz 2 vídeos aí e joguei no TikTok, gente, falando a respeito de algumas coisas que teriam que ser melhoradas. E o TikTok falou que eu violei aí a meretriz. Só o TikTok. Instagram não tem problema nenhum. TikTok é difícil demais, gente. Até quando o TikTok vai ficar travando a gente? Girlene Conceição, bom dia, Girlene. Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus. Sempre vou esperar as pessoas chegarem, tá? Espero pelo menos 5 minutinhos, né, Pedro? Hoje vai ser uma live diferente, tá? Hoje eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, tá? E vou fazer um comentário sobre o vídeo também, às vezes faço mesmo, né? Mostrar para vocês o que está acontecendo. Então 7h30 agora, 2 minutos de live. Eu sempre espero 5 minutinhos para nós começar a live. Agora 14 graus, viu? 14 graus, tá frio pra danar. Eu não gosto de frio, tá, gente? Eu gosto do calor. E aí eu vou até comentar que antigamente, quando Deus criou todas as coisas, a temperatura era agradável. Não era esse tempo descontrolado igual nós temos, não, tá? Então quer dizer que até a minha alma, meu espírito, clama para voltar à originalidade que era antigamente. Por isso que eu não gosto de frio. Não é à toa. Não é à toa. Aí o meu neguinho Fesca aqui. Eu não vou mostrar, porque eu não posso mostrar no TikTok. O TikTok é chato demais, viu? Você tá doido. Tá vendo aqui, né, neguinho? Vou aquecer uma outra aqui. O gatilho aí esquenta eu e eu esquento ele. E nós vamos embora. 7h32 da manhã, eu comecei a live 7h28, 4 minutos, né? Mais 1 minuto eu dou início à live. Mais 1 minuto só. Eu vou compartilhar minha live. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha live com vocês lá no Facebook. Primeiro eu compartilho ela lá.
Sempre eu compartilho ela no Facebook, ela do TikTok. E aí eu vou dar início à live então. Ó, tá compartilhada a live. E agora eu vou virar a câmera, porque eu quero dividir com vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Virar a câmera, cadê? Ah, é aqui que vira a câmera. Eu tô vendo. É aqui, tá vendo? É aqui que vira a câmera. Não, vou terminar. Vou tentar falar que eu vou terminar. Ué? Ah, é aqui, ó. Deixa eu virar essa câmera. É aqui. Então ela vai ficar virada, tá? Deixa eu ver aqui. Vou virar essa câmera aqui. Deixar ela assim. Então eu vou comentar um pouco sobre o nosso culto para vocês aí. Talvez vai dar 3 lives, tá? Não vai terminar aqui. Então eu devo fazer outra live. Mas não hoje, tá? Seja muito bem-vindo, pastor Ezequias. Deus o abençoe. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe, pastor Vilaça. Deus abençoe a toda a congregação. Uma oportunidade que o Espírito Santo nos concede de estarmos em conexão e agradecemos ao Senhor por estarmos reunidos em sua presença. Amém. Nós viemos à presença do Senhor porque Ele é o ensinador de justiça. Amém. A palavra de Deus nos diz que chegaria um tempo em que o homem não chegaria um ao outro e diria, conhece o Senhor, mas que todos seriam ensinados pelo Senhor. E nós chegamos a este dia, nós chegamos a esta dispensação, onde todos estamos sendo ensinados pelo Senhor. Amém. Aquele guia interior, aquele mestre interior está dentro de nós, está nos conduzindo nesta hora. É uma responsabilidade do Senhor. Nós estamos nessa plataforma de rapto, estamos nesta plataforma de arrebatamento, e é uma responsabilidade do Senhor nos elevar ao lugar aonde devemos de chegar. O Senhor nos prometeu em sua palavra. Nós não sabíamos que haveria um rapto, nós não sabíamos que haveria um arrebatamento, mas o Senhor, em sua grande mente, preordenou que haveria um rapto e que nós faríamos parte desse rapto. E é Ele quem está nos preparando nesta hora para que nós estejamos em linha com sua palavra. E o Espírito Santo possa nos dirigir nesta manhã, como diz a palavra de Deus, pelas veredas da justiça. Que a palavra de Deus possa fluir através dos nossos corações e que cada um de nós, esse é o meu rogo ao Senhor, que cada um de nós possamos compreender o recado do Senhor, a sua palavra. Amém. Eu me lembro do profeta quando foi pregar as 70 semanas de Daniel e ele estava estudando de tal forma que até mesmo seus olhos incharam de tanto estudo, e a sua esposa começou a ficar preocupada e dizer, Billy, mas será que o nosso povo vai entender todas estas coisas que você quer passar a eles? Ele se voltou à sua esposa e disse, o Espírito Santo cuidará disso. O Espírito Santo vai fazer com que cada um compreenda. Ele é o ensinador de justiça e é por ele que nós estamos esperando nesta manhã, estamos em dependência do Senhor e agradecemos por esta oportunidade, pedindo a condução do Espírito Santo
em todas as coisas nesta manhã. Eu agradeço a amizade com o pastor Vilaça, e eu quero talvez falar aqui algo que eu nunca falo. Nós temos a visão do profeta. O profeta se foi, mas aquele que enviou a sua palavra, o Filho do Homem, está aqui conosco. Ele está fazendo com que nós venhamos a ver o que está acontecendo ao redor do mundo e nos preparemos, porque todas estas coisas estão acontecendo com um propósito, o propósito de Deus cumprir a sua palavra. E o grande momento que nós estamos esperando é o nosso arrebatamento. Que o Espírito Santo possa nos guiar nesta manhã, nos conduzir por sua palavra, e queremos entrar nesse assunto com esta graça. Nós vamos falar sobre os terremotos, e os terremotos são marcadores de Deus, marca-textos, como nós usamos ao ler uma mensagem, usamos um marca-texto para nós. Então eu quero falar com vocês que os terremotos são os marcadores de Deus. Quantas pessoas estão aí preocupadas com o jogo de futebol, seleção brasileira? Nós, cristãos, nós estamos olhando o clima, as estações, as marcações de Deus. Grifarmos aquela parte, aquela outra parte. Deus, em sua grande mente, ele colocou os terremotos como marca-textos para grifar mudanças de dispensação na história do homem. Deus fez desta maneira, colocou desta maneira. Então, toda a mudança de dispensação, ela é precedida por um terremoto. Foi desta maneira que Deus o fez. Toda mudança de Deus é precedida pelo terremoto. Grave isso aí. Toda mudança de Deus é precedida pelo terremoto. Desde a primeira vez foi assim. E ele continua fazendo, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda vez que ele vai fazer algo, e ele faz de uma certa maneira, quando ele volta a fazer aquele mesmo trabalho, ele faz da mesma forma, porque a primeira vez que ele fez foi perfeito, e então ele repete. Nós queremos entrar e discorrer, e eu quero apenas dar um caminho para que nós direcionemos as nossas mentes nesta manhã. Quero falar sobre a importância dos terremotos. O que são os terremotos? A inclinação da terra, a terra sendo repartida, os terremotos dispensacionais, para que nós culminemos no nosso dia, que são os terremotos acontecidos na era de Laodiceia, e os terremotos que ainda estão por vir, terremotos debaixo dos selos, terremotos debaixo das trombetas e terremotos debaixo das taças. Eu quero tomar essa escritura de Salmo, capítulo 104, versículo 31, para nós lermos como a nossa escritura raiz desta manhã, nós nos aproximarmos da palavra com essa escritura. Então, os convido a ficarem em pé, para que nós venhamos a ler juntos a palavra de Deus, em honra à palavra de Deus. Se você quiser tomar a sua Bíblia ou acompanhar diretamente aí na tela, como está sendo projetado, faça da maneira como considerar melhor. Salmo 104, versículo 31 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: a glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, mais uma vez nós nos voltamos a falar contigo. Ó Senhor, rogando a tua graça, rogando a direção do teu Espírito Santo, conduze-nos nesta manhã, Pai. Ó Senhor, ensina-nos, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um dos teus filhos,
Eu sei, ó Deus, que os teus filhos vieram à tua casa com necessidades, Pai. Ó Senhor, mas eu me lembro da Escritura que nos diz que falou a sua palavra e os sarou. Pai, que ao falar de tua palavra, porque este é o propósito de estarmos reunidos nesta manhã, por mais que não venhamos a falar, Senhor, do problema que está na casa do irmão, não está na casa da irmã, mas, Pai, a tua palavra nós vamos falar, que ao falar de tua palavra, os problemas sejam solucionados, Pai, as doenças sejam curadas, porque tudo isto, todo o teu poder está em tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, e nós queremos nesta hora dedicar toda a nossa atenção ao Senhor, para compreendermos, Pai, aquilo que o Senhor revelou a nós. São coisas que o Senhor não revelou em dispensação nenhuma passada, em era nenhuma passada. Oh, Senhor, mas Tu nos deu a graça de, neste tempo, Senhor, o Senhor nos enviou um profeta e no tocar de sua trombeta, Senhor, se cumpriu todo o segredo de Deus, toda a sua palavra foi aberta, meu Deus, e nós queremos olharmos com interesse, Pai, para a Escritura que se cumpre hoje, meu Deus, aquilo que está sendo aberto aos nossos olhos. Oh, meu Deus, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez no passado. Louvamos ao Senhor pelos seus atos poderosos no passado, mas queremos te louvar mais ainda por aquilo que o Senhor está fazendo hoje, Senhor, porque há sempre um povo na terra te louvando, ó Deus, pela obra que o Senhor está realizando no dia, ó Pai. Então nós queremos nos alegrar com tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, e amém. E amém. Podemos assentar. Os terremotos são ferramentas de Deus para mudanças na terra. Quando Deus quer fazer uma mudança, Ele tem os seus meios, Deus tem a sua maneira de agir, e Ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem o controle sobre os ventos, aquele que tem o controle sobre o mar, aquele que diz para o mar recuar e não avançar sobre a terra seca. Ele tem tudo em sua mão e ele determinou que os terremotos seriam a sua ferramenta para que ele causasse mudanças na estrutura da terra, porque ele tem um grande projeto, um plano de redenção. E dentro do plano de redenção, ele vai tomar o homem do Éden caído e levá-lo ao Éden restaurado. E o Senhor, Ele obra em todo o tempo. Ele, em seu grande projeto de redenção, tem os três redimíveis. O Senhor redime a igreja, o Senhor redime a terra e o Senhor redime ao indivíduo. E esta igreja, este indivíduo, eles são formados de judeus e gentios, esses dois lados. Em todo o tempo Deus está obrando estas coisas. Bem, nós podemos tomar o exemplo de quando o Senhor estava trabalhando conosco e nos enviou o seu profeta, mas ali na frente ele vai ter que trabalhar com os judeus, ele vai ter que trabalhar, ele está no bom sentido da palavra, no termo bíblico da palavra, no compromisso do próprio Deus, ele está devendo a Israel 3 anos e meio. E eles precisavam estar preparados em sua grande mente, enquanto ele estava trabalhando com os gentios. Ele ajuntou Israel e os levou à sua pátria, para que ele voltasse lá na frente a lidar com eles. Da mesma forma que ele trabalha a redenção desses dois povos, ele trabalha também a redenção da terra. Tudo Deus faz com um propósito. É o seu grande plano redentivo se desvelando perante nós. E o que nos chamou a atenção, o que nos levou a este assunto que estamos discorrendo nesta manhã, foi que no dia 2/6
o pastor Vilaça entrou em contato comigo, ele como anfitrião das nossas reuniões online, ele entrou em contato comigo pedindo que eu falasse aos pastores em nossa reunião, e me colocou um assunto, me propôs um assunto sobre os terremotos. E então deixamos acertado que no dia da nossa live estaríamos falando sobre esse assunto, e nós tínhamos o evento de Belo Horizonte aí bem neste meio, deslocamento e toda a nossa atenção se voltando para isso, e nós não sabíamos o que aconteceria no mundo se a ciência, com todos os seus radares, com todos os seus equipamentos, eles não são capazes de prever um terremoto. A ciência diz que eles não são capazes de prever. Eles conseguem, no momento em que está acontecendo o terremoto, eles conseguem enviar uma informação de algo que já está em acontecimento antes que chegue na superfície. Mas prever um terremoto, esta informação eles conseguem mandar com 3, 4 minutos de diferença do evento. Então é impossível se prever com um dia, com uma semana, mas o Senhor nosso Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. O Senhor nosso Deus é quem controla os ventos, é quem controla os terremotos, era quem controla a sua igreja. Ele inspirou o seu servo, o pastor Vilaça, e pedir que nós estivéssemos nos inclinando sobre esse assunto, porque ele já tinha determinado que haveriam grandes terremotos. E no dia 24, houve 2 grandes terremotos na Venezuela, e até hoje, e infelizmente continuará ainda o povo trabalhando sobre os destroços e tentando encontrar as pessoas. Um terremoto de magnitude de 7,2 e logo foi seguido por um outro terremoto de magnitude de 7,5, abalando a Venezuela. E no mesmo dia 24, houve outro terremoto na escala de 5,6 lá na Califórnia. E outros terremotos se seguiram. Eu cito aqui apenas o terremoto do Japão, que aconteceu no outro dia de 6,9, e outros terremotos aconteceram, e a terra está sendo sacudida, mas o Espírito Santo, ele quer nos mostrar aonde nós estamos. O Espírito Santo quer nos mostrar os seus propósitos, quer nos mostrar aonde nós estamos posicionados, para que nós nos inclinemos à sua palavra, para que nós olhemos para ele e saibamos aonde estamos. Eu quero tomar um pouquinho da questão física de como acontecem os terremotos. A terra no qual nós vivemos, ela é como alguém que cozinha um ovo e deixa ele cair no chão. O ovo, ele não se despedaça, mas a sua casca se quebra em vários lugares. A terra, aconteceu a mesma coisa. A terra está toda trincada. A sua casca está toda trincada. Então, a superfície da terra, onde todos os homens vivem, é como uma fina camada de ovo sobre algo que se move ali embaixo. Há fogo no centro da terra, há magma, há lavas de fogo, e todas aquelas rochas incandescentes ficam ali dentro da terra, se revolvendo em todo o tempo, e estas placas tectônicas que são chamadas, que estão sobre a superfície da terra, são como os pequeninos pedaços da casca do ovo, que ficam flutuando. E essa flutuação, ela acontece de uma certa maneira. Há placas, encontros, e o nome que se dá são falhas. Há falhas que, no momento em que elas se encontram, 2 placas tectônicas se encontrando, elas são chamadas de convergentes.
São placas tectônicas que se projetam umas contra as outras, pressionam umas contra as outras e elas sobem para a superfície. Isso acontece na cadeia de montanhas do Himalaia, aonde aquela cadeia de montanhas do famoso monte mais alto do mundo, Monte Everest, ele é justamente no encontro de placas tectônicas, aonde está a placa da Índia e a placa euroasiática. Então, ali, essas placas se encontram e se projetam para cima, formando as montanhas. É um tipo de falha. Nós temos outra falha, que é as falhas chamadas falhas divergentes, que são falhas aonde as placas elas vão se afastando, e à medida que vão se afastando, começa a subir para cima e é formado no meio dessas duas placas uma nova crosta terrestre, uma nova superfície ali que é resfriada, e essas coisas é muito comum acontecer no mar. A mais conhecida das placas divergentes, o exemplo maior de placa divergentes, são as placas que se encontram aqui no Oceano Atlântico, entre a costa da América do Sul e a costa da África. Aqui neste meio, nós temos placas divergentes. E ali na frente nós vamos ver como essas coisas aconteceram. Eu citei essas duas para falar sobre a terceira forma com que as placas elas se encostam e são chamados de falhas. Como que acontece? A terceira delas, o grande exemplo, está lá na América do Norte, está na Califórnia, e a falha mais conhecida é a falha de Santo André, aonde há um deslocamento constante da placa do Pacífico, como nós vemos na imagem, a placa do Pacífico está em constante movimento, subindo na nossa imagem, e a placa da América ela está se deslocando para baixo. Mas o problema que nós encontramos em lugares como esses é que as rochas sobre a superfície da Terra, elas se juntam e não deixam com que esse movimento seja constante e vai acumulando uma tensão. E quando acumula essa tensão, acontecem os terremotos. Mas nós vamos ver logo ali na frente sobre essas coisas. Antes de falar sobre isso, eu quero voltar e olhar para a Terra da maneira que Deus o fez. Deus fez, a palavra de Deus nos diz, Deus fez o mundo reto, mas o homem criou para si muitas invenções. Deus fez o mundo, o globo terrestre, não da maneira que nós o vemos hoje. Hoje nós temos a Terra, ela está inclinada, como nós podemos evidenciar uma inclinação de 23 graus. A Terra está torta, deslocada do seu eixo, e por isso nós temos as estações. Nós temos o inverno, o qual nós estamos passando. Inclusive aqui em Criciúma, hoje o dia amanheceu bem frio. Nós temos o inverno, nós temos o verão, o outono, a primavera. Temos estas estações, mas quando Deus criou todas as coisas, não era assim. O homem vivia em um mundo equilibrado. O homem vivia no mundo equilibrado. As estações não eram assim. Você não sentia tanto frio, você não sentia tanto calamidade de tanta chuva no lugar, tanta seca no lugar. A terra era reta, não era inclinada. Então, o homem corrompeu todas as coisas de Deus. Então vamos conseguir que você vai ver a terra como ela era antes e como que ela é agora inclinada. O homem vivia em um mundo com a terra reta. O homem vivia em um mundo com a temperatura equilibrada. Mas devido ao pecado, a ação do homem, algumas coisas tiveram que acontecer.
Eu tomo uma referência desta mensagem, a mensagem Um Som Incerto, onde o profeta nos diz assim: agora, como poderia a ciência dizer, a chuva vem dali? Mas vê vocês, Deus sabia como trazer chuva ali. Ou ele causou um terremoto, ou alguém tinha o poder atômico, que eles lançaram isso e explodiu alguma parte da terra. E isto balançou para trás e tirou-o de sua órbita. E agora ela está inclinada para trás. E quando eles fizeram aquilo... Então o homem abalou a terra. A terra tinha temperatura agradável. Não tinha frio, calor, tudo era conforme as coisas de Deus. O calor da terra, do sol, se afastou do sol, fez com que a nuvem aparecesse. Ele é Jeová Jireh. Ele pode prover para si mesmo qualquer coisa que sua palavra diz. Foi uma ação do Senhor, um feito, uma permissão do Senhor para que o juízo de Deus acontecesse. Deus falou a Noé que ele destruiria o mundo antediluviano com chuva, mas os cientistas olhavam para os seus radares e não viam possibilidade de haver chuva. Mas como disse o nosso profeta, ele é Jeová Jireh. Ele sabia como isso poderia acontecer. Então ele permitiu esse grande acontecimento da terra para que a terra se desequilibrasse e saísse do seu eixo. E quando a terra se inclinou e mudou, como nós lemos do profeta, mudou a sua distância do sol, então as nuvens apareceram, houve a condensação e veio o grande dilúvio sobre a terra. Eu mostrei isso para que nós... Eu quero que vocês captem aí como que a terra era antigamente. Olha aí do lado esquerdo. Olha como a terra era toda juntadinha. Antes do terremoto, antes do homem pecar, antes da bomba atômica. Repara aí o globo. Dá para vocês verem uma terra toda formada direitinho. E do outro lado, depois do pecado, depois da mão do homem, que Deus permitiu também, claro, Deus permitiu. Mas tudo que o homem coloca a sua mão, o homem destrói. Então, a terra era assim, como vocês estão vendo aí, ó. Era toda unida direitinho. Depois que o homem fez a sua pecaminosa bomba, coisas que o homem faz, do lado direito você vê que ela está separada. Então vou deixar. Vejamos que se uma explosão atômica foi capaz de deslocar a Terra do seu eixo em 23 graus para um lado, outras coisas de igual magnitude poderiam acontecer. E nós temos o mundo como nós o vemos hoje. Nós estamos aqui na América do Sul, bastante afastado, muitos milhares de quilômetros longe da África, e uma distância muito grande entre as Américas, entre a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Mas nem sempre foi assim. Um dia o mundo ele era todo uma massa de terra. Porque se nós olharmos na imagem à direita, nós vemos a Terra como é hoje. E se você pegar o mapa, a parte que está América do Sul, e encaixar e trouxer para o lado daquela parte da África, você vai ver que ela encaixa como um quebra-cabeça, exatamente naquele lugar, mostrando que um dia a Terra foi uma mesma massa. A Terra foi como foi conhecida, a palavra pan está apontando para a unidade. Pangeia, a terra foi uma vez uma mesma massa. Todos os homens moravam em um mesmo lugar, em um mesmo continente, em uma mesma massa de terra. Mas Deus permitiu que algo acontecesse para que os seus propósitos viessem a se cumprir.
E nós vemos, considerei muito belo, falando sobre este assunto, e nós pararmos e olharmos para o globo terrestre, olharmos para placas tectônicas, olharmos para todas estas coisas que vemos hoje e pensarmos, isso está na Bíblia? Sim, isso está na Bíblia, porque nada acontece sem que esteja na palavra de Deus. Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou através de sua palavra. E todas as mudanças que acontecem na terra, elas acontecem porque Deus já falou em sua palavra. No Salmo 60, versículo 1 e 2, nós lemos assim: ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhastes, tu te indignastes, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendestes. Sara as suas fendas, pois ela treme. Oh, aqui está Davi falando sobre algo tão precioso, nos mostrando que a terra foi repartida e ele está clamando para que a terra venha a se ajuntar, para que o Senhor venha a sarar as suas fendas. E um dia o Senhor vai sarar as suas fendas. Um dia o Senhor vai trazer sobre a terra o grande monte Sião, aonde o noivo e a noiva viverão eternamente. Um dia Davi terá a sua oração respondida. Mas aqui está o servo de Deus nos mostrando o que houve com a terra, o que aconteceu com a terra. Também em Abacuque, no capítulo 3, versículo 6, nós encontramos a palavra de Deus nos falando sobre estas coisas também. Abacuque disse, Abacuque capítulo 3, versículo 6, parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, e os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terras com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Nessa escritura, o profeta Abacuque está dizendo que a inundação das águas passou. Então está nos dando referência de quando essas coisas aconteceram. Estas coisas aconteceram após o dilúvio, que, como falou a palavra de Deus, a inundação das águas passou. Então, após o dilúvio, nós encontramos este feito sobre a terra, nós encontramos este evento sobre a terra. E nós vamos então olhar, nós temos o dilúvio ali no livro de Gênesis, desde o capítulo 6, é Noé sendo avisado a respeito de dilúvio, e segue até o capítulo 9, todos os eventos dentro daquela estação do dilúvio. E logo no capítulo 10, eu quero tomar uma referência do capítulo 10 de Gênesis, após o dilúvio, aonde a palavra de Deus nos diz assim, Gênesis capítulo 10, versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Geter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá. E Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Nos dias de Éber, como está mencionado aqui, nós acabamos de ler, nos dias de Peleg,
a terra foi repartida. Se nós olharmos o significado de Peleg, o significado do seu nome é divisão, rio, dividido por rio, mostrando que a terra começou a se dividir nos dias de Peleg. Aconteceu algo nos dias de Peleg que fez com que a terra se repartisse. E essa repartição da terra, ela começa com um grande terremoto. O terremoto dos dias de Peleg é o terremoto raiz para tudo isso que nós vamos olhar daqui para frente. Como a terra foi dividida, como os continentes foram separados, a deriva continental aconteceu. E uma outra confirmação em Gênesis capítulo 10, versículo 32, na continuidade da mesma leitura, a palavra de Deus nos diz assim: estas são as famílias de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destas foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, apontando que cada um seguiu por um caminho, cada um seguiu para um lado. Se nós pararmos e lembrarmos, nós vamos ver que a linhagem sanguínea de Caim, ela foi extirpada no dilúvio. Aquela semente que a serpente colocou sobre a terra, que gerou a Caim e sua descendência maligna, ela foi extirpada no dilúvio. Então todos aqueles homens que eram da descendência de Caim se foi. Mas após o dilúvio, no dilúvio nós encontramos que apenas 8 almas se salvaram, Noé e sua esposa e os seus 3 filhos e suas esposas. Então, dentre estes 6 filhos, nós encontramos os 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé. E o diabo entrou no coração de Cão, e de sua linhagem veio uma linha de homens conduzidos por Satanás. Ao contrário do que aconteceu com a linha de Sem, ao contrário do que aconteceu com a linha de Jafé. Então, o diabo entrou na linhagem de Cão, de um filho de Noé, onde eles preservaram a linhagem, eles estavam alinhados com aquilo que Deus estava fazendo esta linhagem que veio a partir de Cão, veio para contestar a vontade de Deus. Eu quero voltar a Gênesis capítulo 10, versículo 6 em diante, aonde a Bíblia fala sobre isso. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avlá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Esse diante pode ser trocado em oposição. Então nós podemos ler, e este foi poderoso caçador em oposição à face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador em oposição ao Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné na terra de Sinar. Então nós vemos que isso foi um feito do Senhor para separar o homem de sobre a face da terra, para dividi-lo, para mandar cada um para um lado, porque Deus tinha um propósito em sua mente. Deus, por mais que ele esteja operando o juízo sobre a terra, o juízo faz parte do seu plano redentivo. Tudo é um plano de Deus. Mesmo os seus juízos, eles estão em conformidade, conectados com o seu plano redentivo. O irmão Branham chega a dizer na mensagem As Asas de uma Pomba Branca que os seus juízos,
as suas maldições, é a palavra que ele usa, são tão santas quanto as suas misericórdias. Então, Deus permitiu isso, Deus estava dividindo o homem sobre a face da terra. Mas por que Deus espalharia o homem de sobre a face da terra? Deus estava separando o homem sobre a face da terra, olhando para o que tinha acontecido. Nós vamos ver logo aqui, nós veremos como a vida do homem quase atingia a 1000 anos. Então, essa vida do homem se dividia e quase que atingiu a 1000 anos a vida do homem. Então, um homem passava o conhecimento para outro, mas ele era contemporâneo àquele outro homem. Então, grandes mentes, e no tempo antediluviano, grandes mentes ungidas por Satanás se uniram e causaram o desenvolvimento, e aonde veio a grande destruição do dilúvio para barrar o homem. Porque aquelas mentes malignas, elas se associaram. É como se nos dias de hoje, se nós voltássemos apenas 500 anos, nós teríamos reunidos com a longevidade que havia nos dias de Noé. Se nós olharmos para a longevidade dos dias de Noé e fôssemos trazer para os nossos dias, homens vivendo quase 1000 anos, nós poderíamos facilmente, se voltarmos apenas 500 anos na história, nós vamos encontrar e juntar estas mentes como Galileu Galilei, como Newton, como Einstein, como Elon Musk, e todos esses homens fariam parte de um mesmo conjunto, uma mesma mente para desenvolver algo. E Deus não queria que isso voltasse a acontecer como aconteceu no tempo antediluviano. Então Deus repartiu a terra. Deus trouxe o dilúvio e trouxe as estações. Com a entrada das estações, a expectativa do homem, ela caiu. E com a divisão da terra, a expectativa de vida do homem caiu, justamente para que o homem não tomasse esse caminho outra vez. Mas como nós lemos na Escritura que Nimrod, ele estava trabalhando em oposição à face do Senhor. Nós encontramos o seu feito em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: E era a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Foi ali aonde Nimrod começou o seu trabalho. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Conseguimos ver um feito aqui de Nimrod tentando segregar, porque ele queria de novo formar aquele concílio científico e querer fazer os mesmos feitos que houve antes do dilúvio. Mas Deus os separou sobre a face da terra. E nós podemos ver o que aconteceu com a vida do homem. O homem nunca conseguiu viver um dia de Deus, porque a Bíblia nos diz: no dia em que pecardes, neste dia morrereis. E a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. O homem nunca conseguiu atingir 1000 anos de vida, mas nós vemos que Adão viveu, como está
aqui para nós, 930 anos, 912, e assim todos esses homens vivendo uma quantidade muito grande, uma longevidade, até ao dilúvio. Porque no dilúvio nós temos Lameque com 777 anos, nós temos Noé com 950 anos, e depois do dilúvio nós temos uma queda drástica da longevidade do homem, praticamente pela metade. Para o homem que vivia quase 1000 anos, 900 e tantos anos, em uma média, 869 anos. Agora, depois do dilúvio, 100 chega a viver 600 anos apenas. E rapidamente, Arfaxade, 438, 433. Então, nós vemos uma queda na longevidade pela metade, por causa do dilúvio, por causa das estações, porque a terra foi desequilibrada e começaram a acontecer as estações, a expectativa de vida do homem caiu pela metade. Mas se nós seguirmos na linhagem, isso está em Gênesis capítulo 5, 10 e 11, estão as genealogias, e a Escritura faz questão de colocar ali a idade dos homens. E tudo que está na Escritura é importante. Se na Escritura está a idade dos homens, é porque há algo que o Senhor quer nos dizer com aquilo. Se nós olharmos a continuidade depois de Éber, em Peleg, e Peleg em seus dias, a terra foi repartida. Nós vemos que ele viveu a metade dos anos que o seu pai viveu. Éber viveu 464 anos. Peleg já viveu 239 anos. Reu, 239 anos. Caindo a expectativa de vida pela metade. Por quê? Porque o homem foi separado. Pessoal, eu vou encerrar a live porque é 1 hora de live que eu faço. É 1 hora de live que eu faço. Sempre foi assim. Mas eu quero convidar você que está assistindo a live aí, que você volte. Porque eu não posso passar de 1 hora de live. Mas eu vou encerrar a live e vou fazer outra live falando sobre esse assunto que vocês estão vendo aí. Eu acho que esse assunto é muito importante. Isso aí foi trazido ontem na nossa igreja. Isso aí para mostrar para vocês o tempo que nós estamos vivendo. Como que Deus trabalha com o homem. Então Deus separou a terra nos tempos de Meleque. Teve uma divisão. E ele falou também a respeito, se esses homens que viveram 930 anos, 960 anos, tivesse vivo hoje, ele estaria hoje com as mentes brilhantes desse mundo, que tem muitas pessoas que têm a mente brilhante, que Deus fez isso para que essas mentes não se misturassem. E aí eles poderiam causar muito dano à Terra. Hoje nós temos o Elon Musk aí, que já está querendo fazer nave espacial, não quer morrer, quer ter cérebro. Então o que Deus fez? Fez uma separação. Se esses homens vivessem tantos anos, como no tempo antigo, Elon Musk ia conhecer essas pessoas. E aí o mundo ia estar de mal e mal a pior, mais ainda. São mentes que são homens muito inteligentes, sofisticados. Mas Deus deu um limite deles viver, porque se eles vivessem, eles estavam construindo até uma torre de Babel. Então eu quero que você acompanhe para você entender como que é o plano de Deus. Eu vou encerrar essa live e vou voltar novamente, porque tem mais muita coisa para ser dita. Então eu encerro a live e volto. Convido cada um de vocês que estão vendo essa live que retorne, porque vai ser uma coisa muito construtiva. Você vai entender mais os planos de Deus.
Então Deus abençoe. Vou encerrar a live e volto novamente com a live, tá? Convido você a voltar então. Vou encerrar aqui no Instagram, que eu tenho que encerrar, porque eu não posso passar de 1 hora.